Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas revelou que o Brasil é o campeão no uso de crack e vice no consumo de cocaína. 4% da população adulta brasileira, ou seja, 6 milhões de pessoas, já experimentou cocaína. O crack já foi usado por 2 milhões de brasileiros. A gente vai conversar agora com o Dr. Carlos Salgado, que é psiquiatra do Hospital Mãe de Deus e conselheiro da Associação Brasileira de Estudo do Álcool e Outras Drogas. Dr. Salgado, muito bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, ouvintes. Dr. Salgado, esse número é um número que lhe surpreende? Olha, Sara, realmente não surpreende, né? A disponibilidade de cocaína no nosso país é de domínio público, né? Sabe-se disso. Agora, sem dúvida que o esforço do professor Ronaldo Laranjeira de organizar dados da realidade brasileira é muito importante para que possa se justificar de fato a consciência, né? Os próximos passos aí das políticas públicas em drogas, né, no país. A gente está falando primeiro sobre a cocaína. Depois de tanto se falar em crack, às vezes a gente deixa um pouco de lado. Mas a cocaína segue sendo uma droga muito perigosa, né? Sem dúvida que é a terceira, talvez, droga mais consumida das ilícitas, né? No mundo, no Brasil, talvez seja a segunda, a primeira, sem dúvida, que é a maconha. Então, sem dúvida, é claro, é uma droga muito importante, tanto do ponto de vista lá do comerciante, né? Quanto de nós da área da saúde. Agora, como é que funciona a cocaína? Como é que o vício da cocaína se dá? Uma coisa curiosa, Sara, que toda droga que tem ação muito intensa e muito breve, muito curta, né? Ela tende a induzir a repetição de uso. Um exemplo disso bem corriqueiro é o da nicotina. Então, no caso da coca ou do crack, ela dá um disparo intenso de efeito e esse efeito dura pouco. Próximo passo, o sujeito busca uma nova dose. Então, essa questão eu acho que é essencial para que o público possa entender por que a droga se torna tão urgente na vida do usuário, daquele que acaba aderindo a ela. E de resto, é um psicoestimulante, né? Faz parte aí do grupo dos estimulantes, como de fato também é a nicotina, claro que numa outra proporção, mas ela permite ao indivíduo ficar mais esperto, com menos fome, com mais disposição geral, mas infelizmente esse efeito dura pouco e logo a seguir vem as consequências danosas do uso da substância, que muitas vezes, aliás, é bem o contrário, você acaba muito indisposto, irritado, cansado, desproporcionalmente cansado em relação aos momentos pequenos em que fica naquela excitação que parece, às vezes, naquele momento infinita, né? Agora, existe também uma ideia de que com o crack outras drogas foram deixadas de lado, mas não houve uma troca, né? Houve um número maior de usuários. Muito bem observado realmente. Então, esse é o histórico típico do usuário de substâncias. O sujeito começa com tabaco e álcool, mais adiante experimenta e se fixa também na maconha, incorpora a cocaína e, eventualmente, dependendo da situação de vida do indivíduo, acaba incorporando também o crack. Então, o típico usuário de crack é, na verdade, um usuário de múltiplas substâncias. O que às vezes explica, Sara, aquele grande susto, né, que as mulheres grávidas usuárias têm com relação ao uso do crack, que na verdade deve ser mais atribuído ao uso concomitante de outras substâncias, especialmente do álcool, que vai sim produzir danos importantes no feto. Bom, tá aí algumas informações, algumas dicas que o Dr. Carlos Salgado, que é psiquiatra do Hospital Mãe de Deus e conselheiro da Associação Brasileira de Estudo do Álcool e Outras Drogas, traz pra gente. Dr. Salgado, 2 milhões de brasileiros já usaram o crack. Nós estamos também vendo aí nesse usuário de crack uma modificação de tipo social, não é mesmo? Olha, Sara, realmente ainda tem predominado dentre os usuários de crack aqueles indivíduos mais frágeis dentro da estrutura social. Parece que realmente a venda, né, a disponibilização do crack, embora seja pelas ruas, né, ela acaba atingindo realmente ainda mais cruelmente, né, os indivíduos mais vulneráveis. Mas, sem dúvida que todos nós que atendemos dependentes químicos temos atendido casos de indivíduos de melhores condições que poderiam, digamos, até optar por outras formas de drogas que acabam também atraídos por esse efeito intenso do crack. Então, sim, a verdade é que a distribuição social vai se ampliando.
Agora, o acesso ao crack, o acesso a drogas como a cocaína, que são essas duas drogas que a gente está falando, eles são fornecidos pelos mesmos grupos, eles são buscados de maneira diferente pelo usuário? Realmente digamos, o comerciante, né, falando em termos elegantes, né, de drogas ilícitas, ele não respeita características da droga, ele vende aquilo que está disponível e como, aliás, né, Sara, em qualquer área comercial, digamos, né, o sujeito vende o que tem e se tiver de tudo, ele vende de tudo. Então não existe esse traficante especializado, realmente não, é uma falácia. É o sujeito que vende maconha, vende crack, vende cocaína, aquilo que tiver disponível, que tiver mais acessível para o comércio. Perfeito, Dr. Carlos Salgado, que é psiquiatra do Hospital Mãe de Deus e conselheiro da Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas. Dr. Salgado, um grande abraço, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a ti pelo espaço que nos dá e sempre estamos disponíveis e boa noite aí para os nossos ouvintes. Bom dia, perdão, né? Bom dia, tá certo. Já estamos no dia de amanhã. Tchau.